Fala, super desbravador, tudo bem com vocês? E aí, vamos continuar nossa especialidade de quadrinhos? E olha só, no vídeo de hoje você vai aprender, algumas dicas sobre como que você pode desenhar um personagem, um pouquinho ali da base de como que se formula os desenhos, as várias posições, algumas dicas para você começar a olhar as formas, as pessoas, os personagens de um jeito um pouco diferente. E assim facilitar a sua vida na hora de desenhar os seus personagens em várias posições e ajudar na sua especialidade. Então, é a hora de colocar a mão na massa e fazer a parte prática, ou melhor, a mão no lápis e vamos desenhar. Então, desbravador, para a gente aprender a desenhar os nossos personagens, para cumprir essa parte da nossa parte prática, da nossa especialidade, a gente tem que entender melhor como que funciona um desenho. Olha só, em todas as coisas que a gente vê ao nosso redor, na natureza, elas são compostas por formas geométricas, né? Por círculos e bolinhas e quadrados e retângulos. E a gente tem que tentar treinar o nosso olho e nosso cérebro para ver essas formas geométricas nos objetos. Porque entendendo como que eles funcionam, fica muito mais fácil para a gente fazer ele assim no nosso desenho, né, de forma mais fácil, como nesse exemplo que vocês viram aqui do violão. Um outro exemplo também é entender um pouco mais de objetos do nosso dia a dia, como por exemplo, olha só essas laranjas. Nós vemos círculos, na mesa nós vemos ali um formato quadrado. Então, tente olhar objetos do seu dia a dia, da sua casa e tente enxergar neles formas geométricas, que isso vai te ajudar a entender melhor como que forma o seu desenho para conseguir estar executando ele, desenhando ele de forma fácil, tá? Então não é fácil, tá bom? Mas fazendo isso você vai ver que os resultados vão ficar bem legais depois. Como o nosso objetivo, né, é fazer o nosso personagem em várias posições diferentes, né? Aqui vai um treino bem legal para você entender melhor como que funciona, né, ver formas geométricas no ser humano, no personagem. Um treino bem legal é você usar fotos, né? No caso aqui eu imprimi a foto desse rapaz e eu quero entender como que funciona se eu fosse desenhar ele. Então eu imprimi a foto e agora eu vou tentar desenhar formas geométricas em cima dele, tá? Pra gente entender como que funcionaria esse desenho. Então se você tiver fotos em casa, você pode imprimir fotos do teu personagens favoritos, pegar revistas, imprimir fotos da família, né? E faça esse teste, né? Esse treinamento, ou com objetos mesmo, para ficar mais fácil no começo. E vá desenhando formas geométricas em cima para você entender como que funciona essa pose, esse desenho, tá? E aí, assim, no começo parece um pouco difícil, mas depois vai fazendo sentido. Por exemplo, eu identifiquei aqui em cima as formas geométricas desse desenho. Então embaixo eu vou desenhá-las novamente, tá? Só que agora sem ser por cima do desenho. Então a cabeça dele eu vi que era um círculo, o braço eu vi aqui quadrados, o tórax dele, o corpinho dele eu imagino que seja como se fosse um quadradinho, como se ele fosse feito de uma caixinha de fósforos, tá? E fiquem tranquilos que esse é um exercício para vocês entenderem um pouco melhor como que a gente consegue aprender a desenhar depois de cabeça, sem ter que copiar nem nada, porque você vai treinar o seu olho e sua mente. Mas daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo bem fácil, duas maneiras de criar personagens para você usar na sua especialidade, tá bom? Então olha só, aqui na perna eu vi como se fosse um círculo também, os pezinhos. Aqui a gente faz o meio dele, sempre marcando com um X pra gente entender. E agora eu tenho meu bonecão aqui, é como se fosse realmente um manequim. E agora eu vou contornar ele com uma caneta, certo? Fazendo os detalhes, como o cabelo, como o detalhe da roupa, a expressão dele, os detalhinhos da mão. Depois, logo mais, se você quiser fazer o cenário também. Então, essa parte aqui é para você entender como que funciona um desenho, né? Como eu falei, a natureza ela é repleta de formas geométricas na sua formação. Então nós temos que treinar o nosso olho para ver essas formas geométricas nos desenhos, né? Nas imagens, nas pessoas e nos objetos, porque isso vai ajudar a gente a desenhar ele depois. Olha só, como eu vou fazendo o contorno no nosso bonecão aqui,
como ele vai ficando com mais cara do desenho do rapaz ali de cima. E assim, no começo é chato mesmo, no começo o desenho sai todo tortinho, não sai como a gente imaginava, às vezes sai feio, mas desenho é assim, é prática. Quanto mais você praticar, mais você desenhar, melhor fica o seu traço, ele fica mais firme e o seu desenho sai mais bonito, tá? E aí você tenta fazer isso aí com todas as imagens e desenhos de personagem que você gosta, que você vai acabar entendendo melhor como que funciona outras posições. Tá? Na nossa especialidade, nessa parte, pede pra gente fazer um personagem, né, masculino e feminino em diversas posições. Então eu vou dar 2 exemplos de personagem. Esse, que vocês estão vendo, e um mais fácil ainda. Primeiro vamos entender como que funciona a cabeça. Círculo. Sempre a cabeça vai ser um círculo. E a gente vai traçar ele ali no meio uma cruz, certo? Como se fosse aquela parte de dentro da pipa, para quem fez pipa entende como que é. Sempre isso vai ajudar a gente a entender onde fica o olho, onde fica a boca. Só para ter uma ideia, ó, sempre do lado desse risco do meio vão ficar os olhinhos e bem no meio dessa cruz sempre vai ficar o narizinho, ó, e automaticamente a boca embaixo. Então, fazendo esse círculo como se fosse uma bola de basquete e fazendo essa cruz no meio, você sempre vai saber aonde colocar o olho. Sempre vai saber fazer o formatinho do rosto também e onde colocar os outros elementos do rosto. Então vai ficar muito mais fácil se você fazer dessa maneira, tá bom? Então olha só que legal. Mas se eu quiser fazer em outras posições, tipo ele olhando aqui para a esquerda, eu vou fazer o mesmo círculo, só que em vez de fazer aquela cruz no meio do rostinho dele, eu vou fazer essa cruz virada um pouquinho para a esquerda. E aí lembra onde coloco os olhinhos? Os olhinhos eu sempre coloco do lado da cruz, olha só. E o nariz sempre no meio da cruz. Então eu coloco aqui no meio e a boquinha embaixo. E olha só que legal, já deu a impressão como se ele estivesse olhando realmente para a esquerda. E no caso aqui eu só vou desenhar uma orelha porque ele está olhando para o lado, certo? E aí eu faço os detalhinhos, como o cabelo. Você pode fazer ele carequinha também, se achar mais fácil. Não tem problema, tá? E pronto, eu tenho aqui uma segunda posição do rosto do meu personagem. Agora eu vou fazer ele olhando para cima, por exemplo. O que a gente faz? Sempre a gente faz aquele círculo para ficar mais fácil. Sempre a cabecinha dele é um círculo. Agora eu vou fazer a cruz aqui, ó, um pouco para cima, apontando para a lateral também. Então olha só, o olhinho sempre vai ser aqui do lado do risco do meio, o narizinho sempre no meio da cruz e a boquinha embaixo. E olha só, agora eu tenho o meu rostinho olhando para cima. Então essa é uma maneira bem legal de você treinar para fazer diversas poses, né, de expressões do seu personagem, para você usar para sua tirinha na especialidade, para o seu requisito que você tem que fazer a história em quadrinhos, ou esse requisito que você vai desenhar o seu personagem em diversas posições, certo? Então olha que legal. Mas agora a gente entendeu um pouquinho como que funciona o rostinho, vamos entender como que funciona para criar o corpício, o corpo do nosso personagem, tá? Então, primeiramente, a gente faz aqui sempre o círculo, com a cruz no meio para fazer referência à cabeça, tá? E o corpo, lembra que eu falei das formas geométricas? A gente pode ver formas geométricas no corpo do nosso personagem também, né? Então, olha só, eu vejo aqui que no corpo, a parte de cima no tronco é um triângulo, tá? E aqui na parte da cintura, depois, a gente pode ver um outro triângulo de ponta cabeça. Então a parte de cima é um triângulo e embaixo é um triângulo invertido. E você tem ali como que é o formato do corpo, né, do tórax e da cintura. E os braços e pernas sempre vão ser ali os braços 3 bolinhas, que você vai interligar elas com risquinhos. E a perna também são bolinhas que você interliga com risquinhos. Como se ele fosse um manequim, como se ele fosse um boneco mesmo. Tanto que até profissionais, eles usam uma espécie de mini manequim para poder desenhar mesmo. Para treinar, observar esse manequim e treinar posições diferentes, técnicas de sombreado, de luz e sombra. Vou colocar aqui um lencinho nele, né? Porque o nosso personagem ele é desbravador. Então, olha só. Depois que você fez o seu manequim, né? Você vai fazer por cima depois, como eu estou fazendo aqui, os detalhes, como a camisa, o bracinho dele, o detalhe do cabelo, né? Então, quanto você contorna aquelas formas geométricas que você fez, ele já vai ganhando mais cara de personagem. Lembrando, pessoal,
que assim, quanto mais você desenhar, mais fácil vai ficar e vai chegar um momento que você vai desenhar essas coisas sem ter que olhar para nenhum tipo de referência, tá bom? E às vezes desenhar um personagem é um pouquinho mais complicado, mas por isso é bom você sempre treinar com coisas mais simples, como objetos, frutas, coisas da sua casa, tá? Então aqui eu vou fazer a perna dele também, com o pezinho. Então olha só, é um círculo que vai para um quadrado esticado e o pé dele é outro quadradinho, um retângulozinho, né, na verdade. Vou fazer o detalhe ali do cabelo. Então essa é uma maneira bem legal de você entender como que funciona o corpo e o rosto de um personagem, tá? Aí se você quiser fazer em outras posições, a gente faz aqui a cabeça como um círculo, como a gente já conversou, sempre é um círculo. O corpinho, como a gente falou, é um triângulo em cima e um triângulo embaixo, né? Um triângulo invertido. Os braços são bolinhas interligadas, olha só. Então, como eu falei, se você tiver algum tipo de boneco em casa, bonequinho de ação, boneca, algum brinquedo e quiser usar ele como referência, é legal. Você pode imprimir imagens de personagens que você já gosta e tentar desenhar formas geométricas por cima dele para entender melhor como que funciona a estrutura do corpo, né? E olha só, depois que a gente desenhou o nosso bonecão, é só a gente ir circulando, né? Fazendo contorno por cima dos detalhes da roupa dele, do uniforme. No caso aqui é uma camisetinha de campo, né? O braço, as pernas, o detalhe do cabelo, tá? E para ficar um pouquinho mais claro nesse formato de desenho, antes de nós irmos para o outro formato de desenho mais simples, tá? Eu vou desenhar aqui embaixo também, de novo, como que é a estrutura básica, de forma mais clara, do corpinho do personagem, tá? Então, relembrando, pra gente fechar essa parte. O rosto, a cabeça, é sempre um círculo, tá? Aí o tórax é sempre um triângulo. E o quadril é um triângulo de ponta cabeça. E o braço, né, são 3 bolinhas aqui que você vai interligar elas para formar o bracinho. Olha só. É muito mais fácil desenhar um bonecão do que desenhar uma pessoa, certo? Então você desenha o seu bonequinho e depois você vai contornando por cima, fazendo os detalhes da camisa, da roupa. O legal de fazer isso observando outros desenhos já, ou até imagem de pessoas, é que você passa a entender melhor como que funcionam os formatos. Se você quer mais detalhes, mais dicas, com mais calma, comenta aí embaixo, né? Pra gente ver mais pra frente, a gente consegue fazer mais vídeos detalhados, tá bom? Mas olha só, fiz o cabelo, fiz a camisa, e assim a gente tem um pouquinho de noção de como fazer ele em vários formatos ou posições. Agora, se você achou difícil, eu vou fazer uma versão mais simples aqui agora pra você, tá? Esse estilo é usado muito em tirinha, tá bom? Então, ó, sempre o rosto a gente começa com uma bolinha, e o corpo vai ser esse triângulozinho invertido amassado, olha só. É como se fosse um dedão, uma unha. Então, ó, no rosto a gente sempre vai traçar aquela cruzinha para definir para onde ele vai estar olhando, como a gente aprendeu. E as mãos a gente vai fazer com risquinhos mesmo, olha só. Então lembra que a gente aprendeu? O olhinho sempre aqui no meio da cruz. A gente circula a carinha dele, pode fazer carequinha mesmo, eu faço aqui a orelhinha. E o corpício dele é somente isso. E a mãozinha, né, você vai fazer risquinho e bolinha no final para fazer a mãozinha dele. Isso vai facilitar muito para você entender mais sobre movimentação. Ele vai ficar bonitinho e vai ser uma coisa bem clean para você usar como se fosse tirinha também para tua especialidade. Então vamos fazer em outra posição para vocês verem, olha só. O rosto sempre vai ser aquela bolinha. Sempre o nariz você vai colocar no meio da cruz, olha só, para fazer em outras posições. Vou fazer aqui em cima também um outro rostinho em um outro formato para você ver que é legal. Vou fazer ele olhando para baixo, meio tristinho. E o corpinho vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? É sempre aquele formatinho ali de uma lapidezinha, um formatinho de um quadrado que em cima tá arredondado, olha só. Sempre, em todos. E aí você vai mudar o detalhinho da mão desse corpinho e você vai ver que vai trazer uma diferença totalmente para a expressão do seu personagem, olha só que legal. Puxei a mãozinha para baixo, ele tá triste. Puxei a mãozinha para cima, ele tá feliz. Né? E mesma coisa as perninhas também, olha só como funcionam as perninhas. Né? A gente faz com risquinho e bolinha. Assim você vai ter uma maneira bem simples e fácil para você fazer o seu personagem na posição que você quiser. Tá bom? Comenta aí embaixo pra gente ver como que ficou o seu e se você gostou.
E aí, gostou das dicas? Deu para entender um pouquinho mais de como que funciona a composição e a estrutura de um desenho? Então tá na hora de você desenhar. E eu quero ver como que vai ficar os seus desenhos. Então na hora de postar nas suas redes sociais, marca lá a hashtag Hora do Clube pra gente poder estar vendo também, tá? E se você quiser aprender um pouco mais de desenho mais avançado, como aquele que a gente mostrou, de como que foi feito ali também o estilo de desenho que nem a da nossa logo, tá? Comenta aqui embaixo que você quer mais tutoriais e comenta embaixo também se você conseguiu ou não desenhar, tá bom? Eu fico por aqui, pessoal, fiquem de olho porque a especialidade ainda não acabou e a gente se vê por aí. Valeu!